Oi, eu sou Keila Salles, neuropsicóloga, e esse é o segundo episódio do NeuroK Podcast, um podcast voltado a compreender a emoção, o comportamento e a cognição das pessoas, em especial das crianças e dos adolescentes. Gente, hoje eu trouxe um tema muito recorrente no consultório, é o desfraude. Qual é o momento certo para desfraudar? O que eu preciso observar na minha criança para saber que está no momento adequado para iniciar esse processo do desfraude? E hoje eu trouxe uma convidada que é colega de trabalho, a gente trabalha na mesma clínica, temos pacientes comuns, a gente faz trocas, né, estudos de caso referente a esse tema. E ela é pediatra, ela é preceptora do Hospital Universitário e também é membro do Departamento Científico de Pediatria aqui de Santa Catarina, da Sociedade de Pediatria de Santa Catarina. Bruna, bem-vinda! Obrigada, Keila. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Ai, ótimo, Bruna. Mas olha só, eu trouxe um tema que é muito recorrente no nosso consultório, né, Bruna? A importância de entender esse momento certo do desfraude. Né? Que momento adequadamente, é esse? né? De uma maneira adequada. Então, 80% das dúvidas que eu tenho quando eu pego crianças de 1 ano e 8 até 3 anos, até 5 anos, ainda tenho paciente que está passando por esse processo, são referentes ao desfraude. Que idade é a mais adequada? Existe um momento certo? Existe uma matemática correta para esse momento? Não, a idade correta varia de criança para criança. A gente não costuma começar o desfraude antes dos 2 anos, porque mais ou menos com 1 ano e 10 até os 2 anos é que a criança vai ter o controle dos esfíncteres. E para isso, para desfraudar, ela além de ter esse controle, ela também precisa estar caminhando, tentando, conseguindo tirar a própria roupinha, falando, né? Então, verbalizando. Tem crianças que com 2 anos ainda não falam. Então, a criança tem que estar desenvolvida da parte neurológica, motora, da linguagem. É uma série de fatores que vão contribuir para esse desfraude. E o tempo certo é quando ela conseguir fazer isso. Então, o desfraude, ele é guiado pela criança. Essa frase que a gente fala muito. E, às vezes, tá aí a dificuldade, né? De os pais ou compararem com outras crianças, ou acharem que tá muito tarde para uma criança de 3 anos usar fralda, e é absolutamente normal. Então, isso vai variar de criança para criança. A idade esperada é mais ou menos entre 2 até os 5 anos. Em crianças sem atraso do desenvolvimento, né? Crianças com algum atraso, ou da linguagem, ou motor, ou qualquer outro atraso, é esperado que demorem até mais do que isso para desfraudar. Importante, Bruna, isso que você falou, é que toda a parte do desenvolvimento precisa estar andando junta, né? E precisa ser guiada pela criança. A gente entende pela psicologia infantil que, principalmente na intervenção precoce, nas habilidades básicas do desenvolvimento infantil, precisa ser guiado pela criança, né? Então, eu vou ensinar ou vou obrigar meu filho a tirar a fralda porque os coleguinhas da escola já estão sem fralda. Se o tempo dele de alcançar certas habilidades ainda não aconteceu, e é algo que a gente repara também, percebe em crianças com autismo, né? E eu falo de um caso recente que a gente teve, é perceber, identificar se a criança já consegue seguir comandos. Sim. Se ela já consegue identificar as partes do corpo, né? Por exemplo, eu tenho crianças e pacientes não verbais, que, obviamente, não conseguem emitir sons, mas se comunicam por PECs, né? Por troca de figuras, ou conseguem apontar ali, cadê a barriguinha? Cadê o pezinho? Então, essa criança que demonstra compreensão de onde as partes do seu corpo, do que é o banheiro, para que serve, tem mais isso, né? Então, essa parte compreensiva que você falou é muito importante, tanto para crianças típicas como neuroatípicas, e os pais precisam entender que esse processo não é igual para todo mundo. Exatamente. Né? Outra dúvida que chega bastante para mim, Bruna, em relação a essa parte do desfraude também, normalmente a gente precisa pensar, não, eu tenho que tirar a fralda do dia e da noite logo, para eu não ter que gastar mais dinheiro. Os
pais reclamam que é caro, né? O que você acha enquanto profissional da área? A gente começa primeiro do dia, depois da noite? Ou não, a gente tenta tirar ao mesmo tempo? Como que é esse processo aí? Então, assim, só para falar como é o processo no geral. Perfeito. Respondendo a tua pergunta, geralmente a gente tira a fralda do dia, depois a gente tira a fralda da noite. A criança até consegue controlar melhor a evacuação noturna, mas ainda tem alguns episódios de fazer xixi à noite, né? Até os 5 anos a gente nem considera que é enurese, que é xixi na cama se a criança já desfraldou, digamos assim, porque é absolutamente normal até acontecer alguns escapes durante esse período, mas à noite ela demora um pouco mais para adquirir essa habilidade, digamos assim. Então, geralmente tira de dia e depois é que tira à noite. A criança pode apresentar alguns episódios de acordar com a fralda seca. Isso também já é um sinal de que ela tá pronta, né? Que ela tá começando a ficar pronta para o desfraude. Mas como que costuma ser o processo do desfraude, geralmente? Então, cada pai tem que conhecer muito bem, tem que observar muito bem o seu filho. Uma coisa que a gente fala muito, tanto eu como pediatra, você como psicóloga, é que existem vários marcos do desenvolvimento e todos esses marcos, eles têm uma faixa da normalidade para acontecer, de idade. Então, tem crianças que aprendem a falar 1 ano e pouco, outras crianças com 2, 2,5, e está tudo normal. Uhum. Então, cada pai tem que conhecer o seu filho, tem que fazer um acompanhamento regular, de saber que essa variação é absolutamente normal. Reconhecendo isso, fazendo um acompanhamento adequado, eles vão começar a observar que a criança está incomodada com a fralda quando faz as suas eliminações, que a criança fica, às vezes, quando ela vai fazer o cocô, por exemplo, se esconde, vai atrás de uma cortina, vai embaixo da mesa. Exatamente. Ou que a criança começa a tentar tirar a roupinha. E para isso, ela já tá andando, já adquiriu muitas coisas, né? Muitas habilidades. É bem importante os pais começarem a ensinar que o banheiro serve para fazer essas necessidades. Então, a criança não sabe disso. Ela vai, às vezes, atrás de uma cortina, ela não sabe que tem um lugar especificamente para fazer as necessidades. Então, mesmo sem desfraldar ainda, os pais podem começar a ensinar isso aos pouquinhos. Daquele modelo, né? Olha, né? Aqui é o lugar de fazer xixi. Exatamente. Isso. As pessoas grandes, né? Fazem xixi, o cocô aqui, nesse espaço, que tem esse vaso. Pode se iniciando nessa educação, né? Antes Exatamente. de fato ser retirada a fralda. Sim, eu acho isso muito importante. Quando a criança já fez 2 anos e já começa a manifestar que algumas habilidades, ou que quer, enfim, que já está evoluindo para o desfraude, os pais já podem começar, além de levar para o banheiro, ela pode inclusive usar o vaso sanitário, o piniquinho, com a própria fralda. Sim. Para ir já fazendo esse treinamento, enfim. E aí eu já oriento os pais a comprarem ou o piniquinho ou o redutor de assento com a escadinha, para ficar Super adaptado para a importante, criança. né? Porque o vaso, ele é muito grande, a criança é pequena. A criança enxerga o vaso como um lugar grande, que tem um buraco no meio e que coisas vão embora de lá. Vai que eu caio aqui dentro e vou embora junto, né? Esse medo é muito comum. Esse medo é real, as crianças têm. Então, ela tem que aprender que ali não é perigoso. Aí, entra o redutor de assento com a escadinha, porque os pés não podem ficar balançando. E aí, a criança sai, ela pode até dar tchau pro cocô, mas nunca apertar a descarga com a criança ali, porque senão ela vai ficar com mais medo ainda. E assim, são uma série de fatores muito pequenos, assim, que a gente pode pensar até que é bobo, só que para a criança é tão importante que se essas etapas forem puladas ou se alguma coisa acontecer de errado nessas etapas, ela vai gerar até um trauma ou um transtorno, um distúrbio de eliminação. Então, assim, o processo é esse, é simplesmente deixar a criança guiar, simplesmente observando a criança. Quando ela começar a demonstrar os sinais, a fralda vai sendo retirada aos poucos. E aí, é bem importante que, retirando a fralda durante o dia, os pais têm que lembrar de levar a criança para o banheiro o tempo inteiro. Porque, às vezes, ela não vai se dar conta. Outra coisa muito comum é a criança ficar brincando e não querer parar de brincar para fazer xixi, por exemplo. E aí, os escapes que já são comuns acontecer, podem acontecer muito mais. Sim. Então, os pais têm que pegar, além de reconhecer, eles têm que levar a criança para o banheiro para fazer suas necessidades, para lembrar ela que ela tem que fazer as necessidades.
E é isso em relação ao xixi. Em relação ao cocô, às vezes a criança já tem um horário que ela costuma fazer. Então, costuma ser um pouco mais fácil. Mas os pais também têm que lembrar, ou depois de alguma refeição, levar a criança para o banheiro, porque eles aprendem muito fácil a contrair. Inclusive, eles aprendem antes contrair o esfíncter anal do que relaxar. Então, esse desfraude, ele tem que ser muito lento, muito longo. Acho que primeiro, assim, a dica mais importante que eu dou é observar e não ter pressa para esse processo acontecer. Porque a criança que aprende a contrair o esfíncter anal, se ela não for lembrada que ela tem que ir para o banheiro, se ela não estiver perto do banheiro, se ela não for guiada adequadamente, ela vai aprender a segurar. E aí ela pode gerar um transtorno, um distúrbio de constipação, enfim. E pode ser muito mais prejudicial. Sim, e é interessante também, Bruna, dentro dessa tua fala, perceber dentro desse funcionamento familiar se existe uma regularidade e se existe horários pré-estabelecidos. Porque, de fato, a pandemia veio aí para causar nas nossas vidas, na vida de quem tem criança. Existem pais que falam que eu não consigo fazer as coisas todo dia no mesmo horário, meu filho não me deixa fazer, sempre tem alguma coisa. Mas sim, principalmente nesse processo de desfraude, tipo, talvez seja nesse momento que você tomar a decisão, a gente precisa criar uma rotina fixa de alimentação, né, Bruna? Porque isso influencia. Nossa, isso é muito importante. O sono, né? Esses momentos em que a criança faz o xixi ali na fralda, faz o cocô ali na fralda. Até importante, a gente que é da análise do comportamento, a gente orienta a registrar esses horários aproximados para que a gente possa pensar ou estabelecer um padrão de que antes, né, de iniciar esse desfraude, a gente, olha, tal e tal horário, perceba e leve a criança, ainda que não tenha uma sinalização verbal. Mamãe, quero ir no banheiro, quero fazer xixi. Às vezes a criança não consegue ainda se expressar direito. Compreende, mas não consegue se expressar, né? Tem crianças que mesmo com atrasos de linguagem, conseguem sinalizar ou gesticular. Outras não, né? E ainda assim tem crianças também, né, Bruna? Você deve receber que não tem atrasos, mas que demoram um pouco mais também. Então, como você disse, é natural até os 5 anos. Então, registrar essa questão dos horários ainda com a criança com fralda. Então aqui mais ou menos às 9 da manhã ele faz o xixi. Isso, não pra fazer ele obedecer os horários. É só pra você ter uma média. Isso, pra conhecer mais ou menos esses horários. E aí, daqui a pouquinho, fazer o treino de toalete, né? Que aí a parte da psicologia, normalmente a gente entra junto com a terapia ocupacional, que é a responsável por treinar isso nas crianças com atraso e nas crianças que precisam iniciar esse processo. Tem muitos pais que buscam, né, esse processo. E aí, iniciar, depois de entender todo esse horário, levar a criança para fazer xixi junto. Olha, né, aqui que a gente faz xixi, né, não atrás da cortina, embaixo da mesa. Aqui é que a gente faz cocô, esse banheiro. Olha só, é grande, mas aqui tem um banquinho para você pôr os pés, né? Tem até, a gente viu, né, Bruna? A gente estava conversando sobre outros colegas, um podcast também que falou sobre essa parte do desfraude. E eles deram referência de um cocô brilhoso. Lembra? Eu vou procurar esse negócio pra postar pra vocês, pai. E se a criança tem medo, joga ali um negócio. Olha que legal. Tem que ser, né, muito lúdico. Tem que ser lúdico. Olha, o cocô dos princesas, o cocô dos super-heróis. É brilhoso ali. Tem que ser um momento que a criança vá entender como divertido. Sim. Porque senão isso pode gerar traumas. É aquilo que você falou lá anteriormente. Então, se gerar traumas e houver retenção, vai causar dor, vai causar desconforto. E aí, enfim, são prejuízos que ela pode ter até na vida adulta, né? Sim. Que a gente sabe. Tem pacientes adultos que ainda tem essa referência. E às vezes nem se dão conta que foi lá no desfraude. Que foi lá na infância. Né? Então, olha como é importante isso que você falou, Bruna, de observar a sua criança. Isso que você falou dos horários, os pais, eu acho que desde bebezinho é importante saber reconhecer os horários que eles estão demandando alguma necessidade. Sim. E quando a criança está desfraudando, isso é extremamente importante. Porque se a criança quer ir no banheiro fazer um cocô, você tem que parar tudo que você está fazendo, você tem que levar a criança. Isso é muito importante, porque ela vai aprender a reter. E muito fácil. E depois que aprendeu a reter,
o cocô, é muito mais difícil depois de consertar isso. Então, o que vai acontecer de prejuízo depois é enorme. Então, assim, sei lá, saiu de casa, tá no shopping, a criança quer fazer cocô, sai correndo e acha um banheiro. Sim. E como você falou, entendendo todo esse processo, não só referente ao cocô, né? E aí a gente já traz essa parte da educação mesmo, a nível de organização, para todas as áreas de necessidade da criança. Então, por exemplo, infelizmente, isso é triste falar, mas tem pais que deixam seus filhos no celular ali até 1h da manhã. Ah, doutora, mas ele não queria largar o celular, eu deixei lá. Eu também estava trabalhando. Uma criança de 2 anos com celular ou com um tablet na mão até altas horas. Aí no dia seguinte, não acorda para ir na escola. Aí no dia seguinte, provavelmente, essa parte fisiológica já vai estar alterada, com certeza. A questão do horário, que acordou tarde para se alimentar, vai tomar café ou vai almoçar. Olha só como mexe. Muito. Né? Fora outras questões de alteração sensorial também. Por exemplo, eu tenho um paciente que recentemente a gente passou por esse período, né? A mãezinha dele deve estar ouvindo aqui. E é muito legal quando todos se envolvem nesse processo, que tem a ver com a próxima pergunta, né? Bem legal você falar sobre isso. Sim, porque, por exemplo, esse meu paciente, ele tem autismo, né? E ele tem uma dificuldade sensorial, ele tem um medo de altura, de ficar suspenso, né? Então, como que eu vou tirar a fralda de uma criança que ainda tem essa dificuldade? É não verbal também. Tem essa dificuldade de suspensão. Tudo que vai tirar um pouco ele do controle, ele coloca uma mãozinha para ter segurança, né? Então, a gente iniciou todo mundo, a escola, a família, a clínica, que aí todos os profissionais que atendiam ele fizeram, olha, a gente tá fazendo desfraude, gente, vamos fazer todo mundo a mesma coisa. Toda hora, de hora em hora, ele vai precisar ser levado ao banheiro, mesmo sem querer. Então, ele vai sentar no vaso, vai fazer ali o movimento, vai tirar, né, baixar a calça, já tirar a fralda, ia só de cuequinha, né? Então, a gente fazia esse treino, mesmo que não houvesse o xixi. 2 dias depois, ele tava fazendo xixi com todo mundo já, né? Olha só que bonitinho. Sim. E a escola também participou do processo em vários momentos. Ou seja, por dia, Bruna, provavelmente, ele deve ter feito isso umas 10 vezes, no mínimo. Né? Então, olha esse treino. Então, assim, uma criança que tem atrasos. Imagina uma criança típica, que é muito mais fácil, aprende mais rápido, né? Então, acho que vale também essa questão da paciência. E aí eu te pergunto, como que a escola pode ajudar nesse processo do desfraude? Porque tem escola que atrapalha também, já me falaram. Como a escola e como todo mundo ao redor pode ajudar, né? Se a criança tá desfraudando, ela vai seguir uma rotina em casa, mas quando ela for na casa da avó, do vô, quando ela for visitar alguém, quando for, também tem que estar preparado para isso. Eu vejo muito isso, de às vezes achar que a criança já tá muito velha para usar a fralda. E aí não respeitar e acabar, sei lá, vai visitar e tenta forçar uma retirada de fralda. E a criança não tá fazendo isso em casa. Isso vai ser extremamente prejudicial. Na escola, às vezes, acontece de eles quererem fazer um desfraude coletivo. Isso, assim, todo mundo já sabe que o desfraude é guiado pela criança, mas ainda acontece. Eu já vi muito, assim, recentemente já tive paciente no consultório me falando isso. Não existe desfraude coletivo. É impossível você desfraudar várias crianças ao mesmo tempo juntas. Não tem como. Cada uma tá no seu momento, seu período, vivendo alguma coisa. Às vezes a criança tá passando por algum problema em casa, ou mudou de casa, simplesmente. Mudou de uma casa para outra. Isso já é um motivo para atrasar o desfraude. A criança tá vivendo uma mudança. Então, qualquer período de mudança, às vezes, a criança ali 2 anos, 2 anos e meio, e a mãe acabou de ganhar um bebezinho. Não é momento para desfraudar. Então, um desfraude é uma coisa muito importante. Muito, muito, muito importante. Não pode ser feito em períodos de estresse. Então, como que você vai fazer isso coletivamente? Então, na escola, não pode ter desfraude coletivo. Isso deveria ser proibido. E aí, como que a escola vai ajudar? Se a criança está passando por esse processo em casa, quando ela for para outros lugares, as pessoas têm que ser informadas. Ah, tá passando um processo de desfraude. Na escolinha, às vezes, a criança vai querer ficar brincando com os amigos e vai esquecer que ela quer fazer aqui no banheiro. Então, a professora tem que pegar, tem que levar, tem que lembrar a criança que ela vai pro banheiro. Acho que nesse sentido é que a escola pode ajudar. É tentar seguir uma rotina de como está sendo feito em casa também.
Sim, inclusive sobre isso, eu recebi uma dúvida de uma mãe e até uma sugestão de como que aconteceu com o filho dela. Ele já tem 8 anos e ela disse, Keila, quando eu iniciei o processo do desfraude do meu filho, eu pensei, bom, eu vou iniciar nas férias. Eu acho Né? ótimo. Eu acho muito legal, principalmente a gente que mora aqui no sul e tem esse período frio, né? Normalmente ali nas férias ou no final de ano, que normalmente é o nosso período de verão, que é mais quente e que a criança fica mais tempo em casa, que ela vai passar por momentos de maior quantidade de tentativas desse treininho, ou no piniquinho iniciar, né? Ou a passagem para o vaso. Então, eu acho que fazer esse treinamento maior tempo em casa e aí dizer para a escola, olha, ele está passando por esse processo, né? Continue, por favor. Inclusive, essa mãe desse meu paciente, ela falou, Keila, eu tô muito chateada com a escola, porque a escola, ele faz o xixi na roupa e elas não percebem que a criança queria ir no banheiro. Ou seja, deixam a criança 3 horas ali, esperando. É porque ela é não verbal, obviamente. Então, a professora, como você disse, deveria ter a sensibilidade de falar, não, ele tá passando um processo de desfraude, ele não consegue se comunicar. De 1 em 1 hora, eu vou levar no banheiro, ainda que ele não faça, mas, né, entendendo esse processo de que deve ser pequenas tentativas, um passinho de cada vez, certo, Bruna? Exatamente. Outra coisa também, em relação a gente até falou agora há pouco, o que é melhor? Eu começo com um piniquinho, ou eu não, vou ensinar direto no vaso, porque eu acho que ele vai aprender melhor, vou ter um trabalho só. O que você percebe? Assim, onde vai ser, se é no piniquinho ou no vaso com o adaptador, com o redutor de assento e a escadinha, ou se não tiver escadinha, algum banquinho que a criança possa apoiar os pés, vai ser da preferência da criança. Então, tem criança que vai preferir o piniquinho, tem criança que tudo bem ir no vaso. Existe até alguns outros dispositivos, assim, mas geralmente fica entre esses dois, né? E vai mais a preferência da criança. Sim. Não vejo, assim, muito... isso não causaria grande problema. O problema maior em relação ao vaso mesmo. Por ele ser uma coisa grande que leva as coisas embora e a criança vai olhar isso com um certo medo. Sim. Em relação ao medo, a gente até conversou antes sobre uma polêmica. A nível de cultura, né? Então, eu recebo muitas perguntas. Doutora, o meu filho é menino e eu quero que ele aprenda a fazer xixi de pé, né? Então, o que a gente percebe? Que existe um medo de, porque ele faz xixi sentado ou ele tá fazendo ali o treino sentado, ele vai, enfim, né? Escolher essa parte sexual lá na frente. Isso não é determinante, a gente verifica, sim, né? Mas o que você orienta? É importante até para a questão de educação, ele iniciar esse treino sentadinho ou não, ele inicia em pé e depois passa para sentar? Como que faz isso, Bruna? O treino a gente sempre vai começar sentado, né? Porque ele não tem como. A criança não vai conseguir no início. E assim, não deveria ser uma questão de preocupação para os pais. Porque com o tempo, com o desenvolvimento, ele vai aprender a fazer de pé, enfim, se essa for uma preocupação. Mas no início, a criança não tem toda essa habilidade motora ainda, então é sentado e tem que ser com todo esse arsenal de ajuda ali para a criança fazer com segurança. Até porque, se for ensinar em pé e sentado, vai ter 2 trabalhos, né, Bruna? Porque todo mundo precisa fazer o cocô sentado. Então, assim, ao invés de você dar 2 segmentos de instrução complexas para uma criança que tu tá ensinando que o dar tchau pro cocô é legal, né? Que deve ser um momento relaxante, prazeroso, até porque é de eliminação de algo que não faz bem, né? Então, eu vou ter 2 trabalhos para ensinar algo tão complexo, sendo que eu poderia usar com um passo só. Sim. Né? Então, de fato... E vai exigir muito mais habilidade da criança fazer em pé. E no vaso ela não vai conseguir, não tem como, né? Então, vai ter que ser no piniquinho, enfim, é sentado via de regra. Também chegam algumas perguntas para mim que são, por exemplo, assim, é bem comum as pessoas acharem que para a criança desfraldar ela tem que estar pulando ou pulando num pé só.
Já chegou essa dúvida várias vezes pra mim. interessante. Já tava pulando, então eu sei que é hora de desfraldar. Não, isso não é algo que a gente leva em consideração. Geralmente, a criança que pula com um pé só, ela já adquiriu outras habilidades. E aí, se ela estiver pronta para desfraldar, vai ser porque ela adquiriu outras habilidades. Mas esse não é um fator determinante para a criança desfraldar. E é uma dúvida extremamente comum, bem difundida até na internet. Nossa, mas que bom que a gente está falando sobre esse tema e que, enfim, a gente vai contribuir com essa informação de qualidade também, né? Outra dúvida, Bruna, referente a essa questão do desfraude. Existe uma forma adequada, uma maneira que você diga assim, ó, siga esse manual, que em tanto tempo seu filho vai ser desfraudado. Existe isso? Acho que a regra é não seguir regra. Gostei disso. É justamente seguir só a criança. E eu acho que essa é a maior dificuldade. Porque desde bebezinho, pra tudo, pra dormir, pra mamar, pra respeitar as vontades da criança desde bebê, é necessário que os pais observem a sua criança. Então, a gente vê muito no consultório, o bebezinho nasceu, os pais vão aprender a reconhecer o choro dele, vão aprender a reconhecer suas necessidades. Quanto mais o bebê for atendido, mais as suas necessidades forem atendidas, menos ele vai chorar, mais ele vai ser seguro, mais vai ser uma criança segura. E para o desfraude é a mesma coisa. Então, acho que até a mensagem principal disso e de qualquer outra coisa na criação é que a criança tem que ser muito observada. E hoje em dia, o nosso estilo de vida, a nossa vida está vindo contra isso. Sim, o que é triste, né? Considerando que muitas crianças acabam apresentando comportamentos inadequados, até traumas a nível fisiológico e biológico, por conta dessa certa negligência, né? Desse certo descontrole em organizar horários, observar padrões que a criança tá ali, às vezes, gritando, né? A nível de comportamento, a nível de descontrole e tudo mais. E uma coisa também que é válido colocar dentro de tudo que a gente falou, Bruna, é a importância de trabalhar essa dessensibilização de forma lúdica também, né? Então, a gente, tudo tem que ser lúdico. De fato, gente, começa a trabalhar historinhas, ler livros ali na hora de dormir, né? Do ratinho que deu tchau pro xixi, tchau pro cocô. Inclusive, eu vou deixar uma referência aqui nesse podcast de um livro que a minha cunhada usou com o meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho autista de 5 anos, que é a minha paixão. E ela usou com ele, ela falou que ele foi perfeito. Tipo, eu não tive dificuldades nenhuma. Eu fui contando a historinha, daí a pouquinho ele começou a associar a vidinha dele. E aí ele, mãe, tchau. E ele mesmo foi tirando, foi se incomodando. E se tornou algo muito natural, né? Vídeos, né? Tem muitos vídeos hoje em dia, desenhos que falam sobre exatamente essas temáticas educacionais. Às vezes a gente fica, mas meu filho assiste um monte de desenho educativo. Mas você tá direcionando esse tipo de informação? Às vezes eu pergunto pro pai, mas ele assiste vários vídeos educativos, mas que tipo de educação tu tá desenvolvendo ali? Amor ao próximo e tudo mais. Essa questão de a parte da sexualidade, a parte do treino de toalete, essa questão da alimentação saudável, do horário para as coisas, poderia ser mais difundido nessa parte de mídia, né? Essas mídias infantis, porque infelizmente é mais voltado para o consumo. Sim, né? É o game, são jogos ali descoordenados, sem controle dos pais. Aí a criança vai, quando você vê, a criança tá jogando um jogo que é para crianças de 10 e ele tem 3, né? A criança começa a apresentar padrões. Enfim, esse é outro tema. Mas, voltando a que a gente está falando, é importante essa questão dos pais estabelecerem padrões assertivos dentro de casa, né? Porque senão a criança não vai aprender da maneira adequada, vai ter traumas, vai ter desconforto, vai ter mal-estar. Infelizmente, por negligência em muitos casos, né, Bruna? Isso que você falou de tornar o desfraude algo lúdico é muito importante. A criança vai se atrair muito mais por coisas lúdicas. E quando a criança vai trocar fralda, o pai e a mãe vão trocar fralda, isso é um momento bom para ela também. É um momento de atenção.
E é um momento que a atenção tá voltada toda para ela, que é legal, a criança gosta de receber esse carinho, esse cuidado, digamos assim. Então, ela começar a usar um lugar alto, né, o vaso, tem que ser mais legal do que isso. Porque o que é mais legal do que receber o carinho do pai e da mãe? Então, a troca de fralda também está relacionada com o desfraude. A criança tem que ser legal, desfraldar. Senão, ela não vai se interessar. Não precisa. Sim, tem que ser um momento é festa, uhul, né? Tanto o piniquinho quanto esse redutor com a escadinha são coloridos. Tem bichinho, tem o desenho. E no banheiro tem que ser uma coisa legal. Eu vou fazer igual o meu pai e minha mãe fazem. E ter elementos no banheiro ali que atraem uma criança, né? Relacionados de colorido, de brinquedos, enfim. Porque tem que ser bem legal também. Sim. E levando em consideração que seja reforçador. A gente fala na psicologia que é ser um momento motivador e que tenha reforços tanto sociais dos pais ali fazendo festa, quanto visuais, quanto brinquedos, né? Uma coisa que às vezes acontece também é, por exemplo, no meio do desfraude, Bruno, não sei se já aconteceu com algum paciente seu, mas já aconteceu com o paciente meu. O paciente fica doente, né? E aí, por exemplo, apresenta diarreia. E aí, o que faz? A gente dá uma parada nesse processo, né? Até porque, de fato, a criança não tá saudável para que ela continue. Ou a gente mantém ali. O que você pode orientar os nossos pais referente a isso? Se a criança tá muito no início do desfraude, ela ainda não tá apta a ir no banheiro várias vezes, a ficar pedindo várias vezes. Às vezes ela nem vai controlar esse sintoma que tá acontecendo. Não vai prejudicar se retornar a fralda por conta disso. Eu vejo isso muitas vezes no hospital, a criança que tá internada. Aí acaba regredindo um pouco, mas tá passando por um momento difícil, né? Que é uma doença. Então, isso é bem comum. E é comum, às vezes, a criança regredir um pouquinho quando nasce um irmão, por exemplo. Em vários aspectos, né? Em outras questões também. E tá tudo bem. Sim, tá tudo bem, tá tudo bem. Acho não se desespere. Ele nunca vai desfraudar, calma. Não. Né? É um processo. Às vezes eu vejo assim, os pais vão sair com a criança, vão na consulta. E moram longe, vai demorar isso. Eu coloco uma fralda, porque também se a criança tiver vontade de fazer alguma coisa, ela ficar segurando é muito pior. Sim, acontece com a gente, né? Eu tô chegando em casa, meu Deus, não vai dar tempo. A gente se sente incomodado. Imagina uma criança que tá no início desse processo. Eu acho que treinar, né? E tá sempre atento para que ela não tenha esse desconforto e gere traumas, eu acho que é muito importante. E seguir o que ela tá mostrando ou pedindo a necessidade da criança. Eu já vi casos que a criança desfraudou, mas mesmo assim, quando ela queria fazer cocô, tinha que pegar a fralda e colocar a fralda. Aí ela fazia o cocô na fralda, mas ela tava desfraudando, mas ela sabia pedir, ela pedia, me dá a fralda. Ok. Acho que tudo isso serve para dar segurança para a criança. Ela tá passando por um processo natural que vai acontecer e que os elementos para dar segurança para ela tem que estar ali. Sim. E algo que eu já desenvolvi também, até nessa questão da compreensão. A criança já tinha também todos os requisitos para ser desfraudada. Só que existia algo de trauma familiar, separação dos pais, algo referente a medo de ficar sozinho. Então, a mãe falou, Keila, eu acho que tem muito a ver com isso, porque a questão do trocar a fralda tem aquela questão de deitar, eu tô aqui, a minha mãe tá me olhando, meu pai tá aqui do meu lado, né? Tem essa questão do vínculo muito forte nesse momento. Então, a gente propôs um desafio para essa criança, né? Eu, juntamente com os pais, que quando ia com o pai fazia, quando ia com a mãe fazia. Que é essa questão do reforçador, né? De, olha, se você tentar, ainda que a tentativa já era reforçada, então a criança não necessariamente precisaria fazer o xixi, mas olha, quando você tiver vontade, você tentar sentar no vaso um pouquinho, você vai ganhar uma bolinha de gude, uma estrelinha, né? E quando você tiver 5 estrelinhas, você vai no shopping lá na sua brinquedoteca favorita, no seu brinquedo favorito. Deu muito certo, sim, isso né? É e em média, assim, uma semana a criança já tinha conseguido iniciar o processo e foi muito rápido. Porque a parte cognitiva já estava estabelecida. Sim, aquilo que a gente falou, né? A parte cognitiva associado a mudar para uma coisa que é legal para uma outra coisa que também vai ser legal.
Sim, né? Ou seja, ele tinha vários motivos para que ele tirasse aquele incômodo, aquela coisa quente que fica ali o tempo inteiro e que não necessariamente ele precisava, né? Na verdade, existe mais um medo, uma ansiedade do desconhecido do que, de fato, algo que vai trazer mal-estar, né? Claro que a gente fala isso de crianças típicas. Quando a gente fala de atípicas, tem a questão da alteração sensorial que a gente estava falando agora há pouco. Tem crianças que não gostam de tocar em certas texturas. A questão da suspensão também é um fator, né? Então, tem a questão... tátil também, tem crianças que precisam estar segurando alguma coisa na mão quando vão sentar no vaso e tá tudo bem também. Sim. Ai, meu Deus, ele só vai fazer o cocô com alguma coisa na mão. Sim, tem gente qual é o problema, né? Não tem problema. A criança vai desenvolvendo o hábito dela. Tem gente que não vai ler jornal quando tá no banheiro, né? Ou fica ouvindo música. Cada um vai criando a sua rotina, né? Então, é importante vocês estarem atentos a isso. A levarem também vários ambientes, né, Bruno? Eu acho importante. Então, por exemplo, na escola ele vai, na clínica ele vai, em casa ele vai. Mas, por exemplo, no shopping, a criança não tem a vivência de ir no banheiro de um shopping. Eu não vou levar porque tá na pandemia. Não, eu acho que levar, ainda que seja em treinamento, tentar obedecer esses horários, né, Bruna? No início, durante esse processo, eu acho que não demora. O que não pode é não respeitar a vontade de fazer o xixi ou o cocô. Porque isso sim vai gerar algum problema na criança. Então, se saiu e a criança ela vai continuar tendo a necessidade de fazer o xixi, de fazer o cocô dela, não importa onde ela esteja. Então, isso que é uma coisa bem importante para os pais ficarem atentos. Sim. E outra coisa também, dentro desse contexto, falando de crianças atípicas, eu tive um paciente recentemente também que ele estava com questões de dificuldade de emitir essa vontade, de expressar essa vontade de ir no banheiro. E olha só que engraçado. Ele simplesmente, como ele é autista, ele ficava correndo pela sala, gritando, assim, de forma descoordenada, um comportamento um pouco estranho. E autoestimulando o pintinho dele, né? Ficava mexendo. Eu achei estranho, comentei com a mãe, né? Ela falou, Keila, eu reparei que às vezes isso acontece quando ele quer fazer xixi, né? E aí, conversando com outras colegas, é comum em algumas crianças, por não saber expressar, por não... É o jeito que ele encontrou. É o jeito que ele encontrou, né, Bruna? Então, assim, os profissionais, os pais, às vezes, mas que esse menino tá se autoestimulando. Às vezes ele não consegue expressar que é ir no banheiro também, né? Não tá muito claro para ele ainda o que significa ir ao banheiro e aliviar aquele desconforto. Então, olha, mais ou menos a gente não toma água aí mais ou menos de hora em hora a gente precisa ir ao banheiro. Associa o seu momento de tomar água e ir ao banheiro próximo do seu filho, ou próximo do paciente, que você tem menos riscos de errar nesse sentido, né? E ficar atento a essas questões também de alteração. A criança tá ali apresentando, quando se fala de crianças com atraso, algum comportamento fora do que é adequado, entendendo o padrão de funcionamento dela, perceba as questões fisiológicas primeiro. Às vezes é a fome. Sim. Né? Às vezes essa questão do xixi, enfim, é a sede também. Então, estar atento a essas dificuldades, a esses sinais que normalmente eles apresentam e que a maioria dos pais é novo ou nem todo filho é igual. E aí também tem esse risco. Porque meu primeiro filho desfraudou, tinha tanto tempo, um ano e tanto... Por que esse está demorando demais? Às vezes os pais comparam os próprios filhos. Isso também não é saudável, né, Bruno? Comparar com ninguém não tem como, né? Não tem. Como. E você vê quanta coisa está envolvida no desfraude. É uma série do desenvolvimento da criança, uma série de coisas que tem que estar pronto. Não é uma coisa só, né? E o desfraude é uma coisa assim que pode demorar, não tem problema nenhum. A gente não se preocupa com isso. Não existe um prêmio, né? Não. Meu filho vai desfraudar com tanto tempo de vida. Se ele não desfraudar, ele não existe. Não é uma competição. E coisas bem comuns também que escuto muito. Vou esperar chegar o verão para desfraudar. Tá, se a criança quiser, ok. Mas se ela não estiver pronta, vai precisar, né? Vai esperar o verão se a criança estiver pronta. Mas não são os pais que escolhem a época de desfraudar, é a criança. Sim, e eu também tive um pai
na verdade, uma mãe especial, que ela tinha mais medo de desfraldar a filha do que ela mesma. Olha que engraçado. Sério. A gente foi na escola, a gente fez uma visita técnica, as professoras falaram, Keila, essa criança, ela vai no banheiro como todo mundo, ela permite, ela deixa tirar a fralda, fazer xixi, ela faz aquele momento coletivo como todo mundo. Ela fica sem fralda, porque ela vê os coleguinhas ficando sem fralda. Mas quando ela chega em casa, a mãe coloca a fralda. Olha só. Aí eu falei, opa, caminho reverso, acontece? Acontece. E aí, o que a gente percebeu, Bruno, nesse funcionamento inadequado da mãe? A mãe tinha nojo. Não queria que acontecesse o escape. Bruna, acontece essas coisas. Eu fiquei surpresa. Eu falei, gente, é isso. Ela falou, Keila, a colega que era fã falou, Keila, é a mãe que não tá preparada. Ah, mas é porque minha vida é corrida, eu vou ficar tendo que secar xixi. Gente, acontece o escape. E você tem que estar preparada. Meu Deus. Né? Então, não tem uma matemática correta. A criança, vai tirar a fralda, ela vai automaticamente fazer xixi no vaso ou no piquenique. E não vai uma gotinha no chão. Não existe isso, né? Então, não existe. E, de fato, a gente precisou fazer um trabalho de orientação com essa mãe. Falou, é você que não tá preparada. O nosso trabalho, né, tanto como pediatra, como psicóloga, é trabalhar a família inteira. Não tem como trabalhar a criança isoladamente. Era a mãe que não tava preparada para o desfile da própria filha. Na cabeça dela, ela ainda era bebê. E, na verdade, a criança nem sentia fralda. Ela se incomodava. Ela passava a sessão inteira, Tadinha. sabe? Puxando, incomodada ali. E, de fato, a mãe acabou causando um certo desconforto, um certo trauma ali nessa questão da fralda. Mas aí a gente acabou convencendo ela de que era ela que estava com essa dificuldade, né? E deu tudo certo. Então, às vezes acontece o reverso também. Ai, meu Deus, vai melar tudo, vai sujar o... Gente, faz parte do processo. E você precisa entender que isso vai acontecer e tá tudo bem, né? Mesmo quando usa fralda, né? Às vezes escapa, às vezes vaza a fralda. Sujeira sempre tem. Sim. Mas, Bruna, é muita coisa, né? A gente ficaria horas aqui falando sobre isso. Já puxaria para outros assuntos, Sim. né? Mas que outras dicas você teria, né, para dar para os pais, assim, enquanto sendo que eles não podem esquecer referente a esse tema? Então, não ter pressa. Acho que isso é uma das coisas mais importantes. Observar que a criança vai avisar quando ela quer. Pode ficar bem tranquilo, né? Então, eu acho que assim, todo mundo, acho que pais, mães estão acostumados a ouvir palpites, tudo quanto é lado, as pessoas vão dar palpite em relação às fraudes. Eu mesma, na minha família, já ouvi várias vezes. Os palpites vão acontecer. E os pais têm que estar preparados. E as comparações, né? Palpites porque fulano... e comparações. Fulano já fez... Assim, desfraudar cedo não significa que a criança é mais inteligente. Não tem nada a ver isso aí. Então, acho que a principal coisa é só observa seu filho e ajuda ele nesse processo. Não atrapalhando, não acelerando, não tendo ansiedade. A ansiedade importantíssimo. Nossa, como os pais são ansiosos. A ansiedade dos pais em querer pular etapas, em fazer as coisas porque eles acham que é o momento. Isso vai atrapalhar muito. Sim. E, de fato, ter todo esse funcionamento, né? Claro que dentro da vida atual é quase que impossível a gente ter controle de tudo o tempo inteiro. Mas fazer uma organização, uma rotina, né? Uma rotina. Desde que a criança nasceu. Precisa. Nas consultas de pré-natal, eu já começo a falar. Porque, às vezes, o casal, o jovem, não tem uma rotina estabelecida. Na gestação, eu já começo a falar. Consulta pediátrica pré-natal, né? Eu já começo a falar. A criança vai precisar de rotina. Por mais que no início ela não tenha essa noção de dia, de noite, já vai estabelecendo uma rotina, porque vai começar a interferir isso muito nos próximos meses. Então, é uma outra dica bem importante para tudo, né? Para sono, para alimentação, para eliminações, para tudo. Nossa, Bruna, a gente precisa marcar a próxima. Mas olha, eu queria agradecer você que está aqui assistindo. A Bruna por ter vindo. Obrigada, você dar essas contribuições. E, Bruna, deixa aqui pro pessoal seguir as suas redes sociais, onde eles podem te encontrar. Então, eu atendo, além do Hospital Infantil, que eu tô lá todo dia, eu atendo na Clínica Viva, junto com a Keila. Inclusive, estamos lá em alguns dias, né, nos mesmos dias. E eu tô no Instagram,
como @pediatria consciente. E tem o meu site também, que eu escrevo alguns textos sobre dicas para pais, um pouco mais aprofundados, né? Textos um pouco maiores, se alguém quiser seguir. Legal, olha, gente, sigam essa moça, porque é boa, é brilhante, tá? E, gente, muito obrigada e até a próxima, pessoal. Até mais, tchau.